Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nesta noite. Amém? Com alegria que eu venho hoje, a Aldinete e Claire me convidaram já há um bom tempo, né? A Aldinete sempre me lembrando, 14 de dezembro, tá? Graças a Deus pude estar aqui, vim direto do trabalho para cá, mas tudo tranquilo, deu para a gente estar aqui. É com alegria que estou hoje anunciando a palavra no dia que a Aldinete e Claire celebram os seus 7 anos de casamento, né? Lá no trabalho a situação está um pouco conturbada, né? Os irmãos devem ter vindo a notícia, né, do incêndio numa das áreas da Casa da Moeda, né, do Brasil, em especial na fábrica de moedas, departamento que eu trabalhei durante 10 anos, hoje trabalho no departamento de cédulas, né? E foi assim com muito pesar que nós vimos a destruição pelo fogo das 3 linhas galvânicas da Casa da Moeda do Brasil, né, que dão aquelas cores, né, às moedas, né? É o banho que dá aquelas cores, né, meio amarelado às moedas, né? A Casa da Moeda não tem mais condições, pelo menos nos próximos 2 anos, de eletrorevestir moedas, né? Mas há a solução de terceirizar isso, existem empresas que fazem isso, né? E a parte de cunhagem ainda não sabemos o quanto foi atingido, nem mesmo as estruturas do prédio, né? O departamento de trabalho, o departamento de cédulas, é bem distante do de moedas, não foi afetado de forma alguma, apesar de alguns noticiários meio sensacionalistas falarem, podem ter queimado dinheiro, não, nem mesmo moeda, porque não atingiu também o próprio cofre de moedas, nem muito menos a área de cédulas. Estava lá ontem, foi por volta de 5 horas da tarde, estava lá, né? Depois ficamos meio preocupados com a fumaça, porque esse banho trabalha com cianeto de potássio, outros produtos muito tóxicos, né? Ficamos preocupados, mas não houve feridos, né? Algumas pessoas tiveram contato com a fumaça, foram atendidas, mas nenhuma baixa em termos de pessoas. O material é um prejuízo da monta de milhões de reais, né? Pela qualidade dos equipamentos, né? E assim, a gente fica meio triste, porque eu trabalhei 10 anos nesse departamento, vi essas linhas sendo montadas, né, e vi elas sendo destruídas em menos de 1 hora, né, todo um esforço, um trabalho, uma divisão com mais de 100 funcionários, quer dizer, agora uma situação bem complicada, como realocá-los, o que eles vão fazer nesse período todo. Queria convidar os irmãos a abrirem as Bíblias, livro do Êxodo, capítulo 3, para refletirmos sobre esse dia, onde Aldinete e Claire celebram ao Senhor as bodas de lã, como nós aprendemos hoje. É interessante, né? A gente vai formando vários relacionamentos na igreja, né? Vários contatos. Algumas pessoas, a gente tem muito contato, está sempre nas casas, né? Outras pessoas, às vezes, nem sempre tem muito esse contato, né? Mas a gente sempre sente um carinho quando a gente conversa com essas pessoas. E Aldinete e Claire sempre foi isso, eles sempre passaram muito isso para a gente, né? Tanto para mim como para a Rita. Apesar de não termos assim, contatos grandes, né? Mas sempre que a gente se encontra na igreja e conversa, a gente sente um carinho, né? E isso é muito importante. Isso já, desde que chegamos aqui, né? Isso já vai aí 14 anos, né? Pelo menos. Então vamos ler o livro do Êxodo, capítulo 3, versos 1 e seguintes. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios,
e para fazê-lo subir àquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Amém. Deus abençoe com a leitura da sua palavra. A grande ilusão da humanidade é a pretensa independência do homem. Ou seja, nós acreditarmos que podemos existir por nós mesmos, podemos conquistar e assim viver tranquilamente, baseado na capacidade da nossa mente, na nossa criatividade, na nossa força. Assim é desde o Jardim do Éden. A grande ilusão do Jardim do Éden é justamente isso. Vamos comer daquele fruto e seremos como Deus, saberemos o bem e o mal, portanto não precisaremos mais de Deus. Ao longo da Bíblia vemos várias histórias assim, do homem caindo com base na ilusão da independência. Caim achou que poderia agradar a Deus de qualquer forma e Deus recusou a sua oferta. Davi, nos momentos do seu erro, agiu baseado apenas naquilo que ele via, naquilo que ele pensava, e vimos a situação toda que ele viveu. Tá? Agora, quando alguém para agradecer a Deus, seja porque conseguiu um emprego, seja porque está vivo, seja porque está celebrando 7 anos de casamento, né? Quando alguém para fazer isso, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não sou independente. As minhas conquistas não são resultados apenas do meu esforço, daquilo que eu faço. É lógico que naquilo que conquistamos, né? Se Aldinete e Clair celebram hoje 7 anos e conquistam essa vitória, é porque eles têm lutado juntos, é porque eles têm investido no relacionamento, é porque eles têm se esforçado, com certeza, para manter esse casamento. Mas eles estão dizendo o seguinte: sim, nós temos trabalhado, temos esforçado, temos feito a nossa parte, mas nós temos a convicção, essa vitória vem de Deus. Nós celebramos a Deus para dizer justamente isso. Nós não somos independentes. É Deus quem nos concede essa vitória. É por isso que nós, como cristãos, temos que dar graça a todo instante, a todo momento. Você pode se destacar na área do teu emprego e ser promovido e ganhar um cargo. Sim, foi teu esforço, mas acima de tudo foi Deus. Nós nunca podemos perder de vista esse tipo de pensamento. Por isso que é bonito celebrar a Deus por uma vitória. E celebrar, como a Aldinete propõe, né, como tema deste culto, a grandeza de Deus, do Deus que nós servimos. E esse texto que nós lemos, da chamada, da convocação de Moisés para ser o líder que libertará o povo de Israel da escravidão egípcia, esse texto nos mostra um pouco da grandeza desse Deus. E esse Deus é grande, irmãos, em primeiro lugar, porque Ele é um Deus que às vezes de forma inesperada muda totalmente o curso da nossa vida. Ele mexe, Ele muda totalmente. Lá estava Moisés há 40 anos fazendo a mesma coisa, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, tranquilo, né, com emprego estabilizado, a vida normal, com o sogro, com a esposa. Aí do nada, de repente Deus aparece e diz: olha, eu ouvi o clamor do meu povo, vou livrar esse povo e você vai ser o líder. E Moisés, 40 anos, viveu a mesma coisa. E vem Deus e muda o curso da vida de Moisés. E sabemos da história que vai acontecer, né? Moisés vai recusar, vai relutar, mas vai em frente, vai enfrentar os magos de Faraó, vai haver a história das pragas, vai haver a travessia do Mar Vermelho, vai ocorrer a travessia do deserto. Ele será o grande líder com acertos e com erros, mas a vida de Moisés daqui para frente, irmãos, muda totalmente. E o nosso Deus, Ele é grande, irmãos, justamente por isso. Ele é capaz de fazer essas mudanças, essas mexidas de repente na nossa vida. Nós não esperávamos continuar caminhando por essa linha. Aí vem Deus e diz: não, vou mudar totalmente o curso da sua vida. Tá? Talvez há 8, 9 anos atrás, o Aldinete não imaginava que iria conhecer Clair, que iria casar, e que hoje, em 2011, estariam celebrando 7 anos de casamento. Talvez Aldinete e Clair nem imaginavam isso, nem pensavam que isso poderia acontecer.
e de repente Deus vem, muda a vida dos dois e os juntam, estão aqui. Quem imaginaria, né, Alginete, que alguns anos atrás Deus chamaria a Aline e deixaria a Aline lá no mar, lá no deserto, ainda nova, né? Quem diria que Deus lá mesmo faria a Aline conhecer Tiago, se casariam, né, e se juntariam, e agora continua Deus ainda movendo a vida deles. Então esse é o nosso Deus, irmãos, o grandioso Deus, porque Ele muda o curso das nossas vidas, quando nós não esperamos, tá? Ele faz coisas que não imaginávamos, que não pensávamos e que não esperávamos. Então, se nós servimos a esse Deus grande, temos que estar aberto a isso, a esses momentos aonde Deus vem e muda um pouco. Estamos como Moisés, né? 40 anos na mesma coisa, a nossa vida, a rotina direitinho, mas não se assuste se Deus vier e mudar o curso da sua vida. Por isso Ele é um Deus grande, um Deus soberano, porque se aceitamos Jesus como Salvador, estamos dizendo que Ele é o nosso Senhor, e sendo o nosso Senhor, Ele direciona a nossa vida, Ele faz mudanças, Ele muda a rotina, Ele muda a direção que estávamos seguindo, porque Ele é o nosso Senhor. Não somos mais os senhores das nossas vidas, das nossas decisões e dos nossos rumos. Mas esse Deus, irmãos, é um Deus grandioso, porque é um Deus santo e ao mesmo tempo amoroso. Aparentemente, dois conceitos contraditórios. A santidade, o Deus que é totalmente separado, o Deus que não tolera o pecado, o Deus que abomina o pecado, mas ao mesmo tempo Deus que se apresenta aos pecadores para ajudá-los. E nós vemos isso nesse texto claramente. Primeiro Moisés chega, quando vê a sarça pegando fogo e não se consumia, e ele sabe que é Deus, e ele teme chegar, porque como um pecador poderia chegar na presença do Deus Santo? Isaías teve o mesmo sentimento, quando Deus apareceu no templo: ai de mim que vou perecer, porque sou um homem pecador, né? E Deus, inclusive, demonstra para Moisés: sim, aqui é a Terra Santa, tire as sandálias, ou seja, tem que haver reverência, você realmente está na frente do Deus Santo. Mas ao mesmo tempo que Deus se apresenta como esse Deus Todo-Poderoso, Santo, que merece toda a reverência, que não podemos chegar na sua presença de qualquer modo, ao mesmo tempo Deus diz: mas eu desci para livrar o meu povo, no verso 8. Sim, eu sou o Deus que está lá no céu, separado, mas ao mesmo tempo eu estou agora vindo ao mundo, descendo, porque eu ouvi o clamor do meu povo, eu quero ajudar o meu povo que sofre. Esse é o Deus que servimos, por isso Ele é grande. Ele combina essas duas qualidades, ou esses dois atributos, como diz a teologia: santo e amoroso. Por isso que Jesus pôde chegar àquele grupo enfurecido que queria apedrejar a adúltera. E Jesus diz: aquele que tiver pecado, que tire a primeira pedra. E depois Jesus se volta para a pecadora, como esse amoroso, esse Deus bondoso, e diz para ela: eu não te condeno. Mas como Jesus também é o Deus e o Deus Santo, Ele complementa: mas vai e não peques mais. Está ali a graça e a santidade de Deus. O Deus justo que pune o pecado, mas o Deus amoroso que perdoa a todo pecado. Aqui nos apresenta, nesse capítulo 3, esse Deus grandioso que Aldinete e Clair celebram por seus 7 anos de casado. Mas há uma terceira característica desse Deus grandioso: é o Deus que sempre tem uma missão para nós. E se Ele é um Deus grandioso, Ele nos dá também uma grande missão. Quando Deus diz da sarça: Moisés, Moisés, o que faz o servo de Deus? Eis-me aqui, estou pronto, estou disposto. Aí Deus começa a falar: tenho visto a aflição do meu povo, e agora eu vou te usar, Moisés. Moisés questiona: mas quem sou eu? Mas é você. Você terá essa grande missão.
Servimos a um grande Deus, por isso Ele nos incumbe também de grandes missões. Muitas vezes podemos sentir na nossa vida um certo vazio, o que eu fiz até agora, podemos nos sentir cabisbaixos, não nos valorizarmos muito, mas se somos servos de Deus, Deus nos deu grandes missões. Por isso nós temos que pensar sempre que Deus tem um plano para nós, Deus tem uma missão, há uma razão para a minha vida, e essa razão não é uma razão qualquer, é a maior de todas as razões, que é anunciar as boas novas. Moisés foi levar as boas novas de libertação. Moisés foi o libertador usado por Deus para trazer a salvação. O povo escravo dos egípcios, que representa aqui o mal, o pecado, foram libertos através da instrumentalidade de Moisés. E é isso que Deus faz com todos nós e quer fazer com todos nós. Essa é a grande missão que Ele nos deu. Pois Ele é um Deus grande e Ele nos dá também grandes missões. Odinete e Clair celebram a grandeza de Deus pelos 7 anos da sua vida, porque eles sabem que serve um Deus grande, um Deus que muda a nossa vida de repente, porque Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele que nos leva, Ele que nos conduz. Odinete e Clair celebram a grandeza de Deus, porque esse Deus é santo e amoroso sempre. Ele sempre vai não tolerar o pecado, mas vai perdoar o pecado ao mesmo tempo. São 2 qualidades inseparáveis de Deus. E por fim, Odinete e Clair celebram a grandeza desse Deus, porque sendo grande, Ele nos traz grandes missões, grandes tarefas. Existimos pela maior razão que possa existir nesse mundo. Ninguém nesse mundo, meus irmãos, tem mais sentido de vida do que os servos de Jesus. Nós temos a maior razão para existir. E é por isso que esse Deus também juntou vocês, Odinete e Clair, tá? Para que vocês anunciem a grandeza desse Deus, para abençoá-los. Então que Deus os abençoe. Que estejamos aqui em meados de dezembro de 2012, celebrando os 8, os 9, daqui a pouco são 10, daqui a pouco é 25, né? E assim vamos. Que Deus os abençoe. Eu queria que nós orássemos agora. Vamos orar. Vamos colocar de pé. Vamos orar por aquilo que Deus nos falou esta noite. Vamos orar pela vida do casal que celebra a esse grandioso Deus. Senhor, na Tua presença estamos, ó Pai. De forma breve, mas de forma muito proveitosa, refletimos na Tua palavra, Senhor. Celebramos esta noite com Clair e Odinete a Tua grandeza, Senhor. Muito obrigado, porque 7 anos eles estão juntos. Porque 7 anos eles agradecem a Ti, porque sabem, nós não somos independentes, nós dependemos de Ti, Senhor. É isso que eles estão dizendo nesta noite, ó Pai. Eles agradecem porque têm a convicção, sim, eles esforçaram. Sim, eles se desgastaram. Sim, eles fizeram a sua parte. Sim, eles oraram. Mas acima de tudo, eles estão juntos, porque o Senhor assim permitiu, o Senhor assim abençoou, Pai. Muito obrigado, porque Tu és esse Deus grandioso, porque Tu és esse Deus maravilhoso que vimos nessa palavra, o Deus que se revelou a Moisés, ó Pai. Estamos abertos, ó Pai, às mudanças que o Senhor queira fazer nas nossas vidas, porque Tu és o nosso Senhor. Queremos sempre refletir sobre a Tua grandeza, a Tua santidade e Teu amor. O quanto o Senhor abomina o pecado, mas o quanto o Senhor estende a mão para um pecador, ó Pai. E sabemos que Tu és grande, nós temos uma grande missão nesse mundo, ó Pai. Há uma grande razão para existirmos e para vivermos, que é anunciar libertação. Como Moisés foi esse anunciador da libertação na época do Êxodo, ó Pai. Muito obrigado por isso. Continue a nos abençoar neste culto, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. A palavra está no sisinho.